Você sabe quando usar o Kafka? Ou, tipo, por que usar o Kafka? Ou quando não usar o Kafka, né? Ou, assim, se as pessoas, quando falam que vão usar Kafka, realmente precisam de Kafka. Nesse vídeo fica aí que eu vou tentar responder essas perguntas. Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica, e hoje eu vou finalmente falar especificamente de Kafka. Bom, para quem não sabe, eu sou especialista em Kafka, trabalho há 7 anos com Kafka. Hoje em dia eu só trabalho com Kafka, assim, SQL eu não sei o que é há alguns anos, apesar de que, sim, se eu fosse desenvolver algum serviço, eu ia usar SQL, dependendo do caso de uso, né? Não ia forçar o uso de Kafka, obviamente, porque, assim, eu sei quando usar e eu sei quando não usar. E eu quero falar especificamente de Kafka, né? Vamos tentar começar aqui definindo assim, primeiro, o que é a parte de Kafka? Por que esse nome, Kafka, né? Ah, você vai lembrar ali da aula de literatura que o cara falou da barata, a pessoa que virou barata, o Franz Kafka, e, tipo, o Kafka era o cara que escrevia sobre processos intermináveis, mas o Kafka não tem nada a ver com isso, né? Por que o nome leva o nome do Franz Kafka? Sim, é uma homenagem ao escritor Franz Kafka, um escritor austríaco, porque a pessoa que desenvolveu o Kafka gostava muito do Franz Kafka e o Apache Kafka, ele é orientado à escrita. Então ele achou assim, se eu vou fazer um cara que é orientado à escrita, nada melhor do que dar um nome de um escritor e que seja um grande escritor. Se você quiser ler Franz Kafka, um dia a gente pode falar disso. Já li, eu acho legal, mas é um pouco complicado. Então, vamos lá, vamos voltar a falar de Kafka, porque Kafka é que importa, né? Então, assim, vamos definir o que é Apache Kafka? O que é o Apache Kafka? Isso aqui eu peguei da documentação, gente. Eu tô falando que a Apache Kafka é uma plataforma de streaming de eventos distribuído, tradução livre minha. Bom, o que é streaming? O que é eventos e o que é distribuído e por que plataforma? Plataforma porque ele é muito mais do que uma coisa só. Por exemplo, se eu estou falando de uma base de dados é só um servidor. Então eu mando requisitos e volto o requisito. Eu mando um request e volto uma response. Se eu estou falando de uma biblioteca é só uma biblioteca que eu controlo. Se eu estou falando de um framework é um cara que eu desenvolvo para o framework e o framework controla meu código. É uma plataforma, o Kafka, porque ele tem diversas coisas, a gente vai falar aqui, eu vou mostrar. Por que streaming? Porque o dado ele é orientado no tempo. Então, assim, ao contrário de uma base de dados, que eu vou lá, atualizo o dado, eu posso fazer a consulta a um identificador, aqui o dado ele é orientado no tempo. Então, assim, eu disparo um evento. Quem consumir não vai consumir aquele evento específico, vai consumir aquele tópico e vai ler do começo até o final, tudo orientado no tempo, através de particionado, né? Vai lembrar disso. Distribuídos. Por que distribuídos? Porque o Kafka funciona através de particionamento. E eu espero que você entenda isso até o final do vídeo. Se você não entender, me cobra aí que a gente volta nesse tema. Pode comentar. Se você não entender, pode comentar aí que eu respondo. Então, essa plataforma ela é composta por um broker orientado a mensagens. Então, o broker do Kafka ele é orientado a mensagens. Tudo ali é orientado a mensagens. Vai ter só troca de mensagens. Uma biblioteca de consumo e produção de mensagens tem outras bibliotecas, assim, a biblioteca padrão do Kafka tem 4 bibliotecas, né? A biblioteca do producer, a biblioteca do consumer, que é conhecido como Kafka Client, a biblioteca do Kafka Stream, que é o último, que é o de baixo aqui, a engine de Data Stream Processing. O Kafka tem uma engine de Data Stream Processing, chamada Kafka Stream. E tem uma outra biblioteca, que é a biblioteca de admin. Se você quiser controlar o seu broker, criar tópicos, criar permissões de leitura e escrita, você pode usar essa biblioteca de admin. Tem também outras bibliotecas, né? Não funciona tanto com biblioteca, como o do Kafka Connect. O Kafka Connect é o número 4 aqui, um servidor que conecta a outras fontes de dados. Observe que aqui já é um servidor, né? O Kafka Connect, né? Eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, mostrar como funciona cada um internamente. Eu estou apresentando o Kafka aqui, então já estou dizendo o que eu vou fazer aqui para não gerar uma decepção do seu lado aqui. Nos próximos vídeos, eu vou me aprofundar, os próximos vídeos dessa série, nesses tópicos, né? Tanto na produção, no consumo, no que é o Data Stream Processing e o que funciona o Kafka Connect, né? O Kafka Connect é um servidor que ele vai, assim, através de configuração, você vai conectar diversas fontes de dados ao Kafka ou do Kafka a essas fontes de dados, né? É muito comum as pessoas usarem, por exemplo, o Kafka para fazer o balanceamento de carga. Recebe mensagem de um lado e vai cuspir em outro lado, porque o Kafka ele é muito escalável, né? E aí tem também aí eu já poderia levar a mostrar o que é o meme dos casos de uso. Por que eu chamo de meme aqui, né? E aí eu até tuitei isso ontem.
Porque é uma mensagem que ela é feita para replicação, assim, ela não consegue, ela não tem suficiência de explicar a fundo os detalhes, né? Eu até brinco que isso é um meme. Por quê? Ele fala aqui de Data Stream Processing, Log Aggregation, Message Queuing, Web Activity Tracker e Data Replication. Mas se eu ver essa mensagem, eu consigo implementar esses casos de uso? Bom, primeiro vamos tentar ver de onde surgiu isso, né? Isso surgiu na própria documentação do Kafka. Na documentação do Kafka, ele cita esses 5 tópicos aqui como casos de uso. Talvez eram os casos de uso usados quando aquilo foi escrito. Mas repara numa coisa aqui. Eu falei que o Kafka tem um Data Stream Processing. Dá uma olhada no Data Stream aqui, você repara aqui. Você recebe dados de um lado, injeta no Kafka e depois tem o Spark Streaming. Spark Streaming é um outro Data Stream Processing. Repara que ele não usa o Kafka como Data Stream Processing, ele liga a outro. O Apache Streaming ele usa o Kafka como Message Broker. O Kafka pro Spark Streaming ele é basicamente um Message Broker. Ele é o Data Stream Processing, né? Agora observa aqui o Log Aggregation. Você joga o log no Connect, esse Connect joga no Kafka e esse Kafka joga no Spark. Tipo, é fácil implementar isso? Não é. É muito difícil. E para você fazer isso, você tem que implementar um monte de coisa. Não é ligar a caixinha assim, como parece. O Message Queue. Kafka tem Message Queue? Nossa, eu vou usar o Kafka como Message Queue. Peraí. Kafka Improvement Proposal. Todo o Kafka ele evolui através de propostas de melhorias, né? Ou seja, Kafka Improvement Pro. Se você quer propor alguma coisa para o Kafka, dá uma olhada no processo e cria lá uma proposta, né? E ele tem aqui, ó, Queues for Kafka. Então tem Queues for Kafka. Vamos dar uma olhada? Não, porque o status já está em votação. Não votaram ainda. Isso aqui não está implementado. Não está nem acordado que vai ter. Então isso aqui, apesar de existir há muito tempo, não tá. Você vê que assim, foi atualizado 6 horas atrás. Ou seja, isso aqui ainda está em atividade. As pessoas estão decidindo se o Kafka vai ser uma plataforma de Kiwi ou não. Ela não é uma plataforma de Kiwi. É uma outra coisa que a gente vai falar no próximo tópico. O Web Activity Tracker, você vê que ele conecta num Connect, ele joga no Kafka e ele joga no Spark. Tem muita coisa aqui interessante, mas o mais interessante é que ele é igualzinho o Log Aggregation. Reparou? E depois, qual que é a diferença? Como eu configuro isso? Não tem nada aqui. Esse post, basicamente, ele não diz nada, né? E o Data Replication. O Data Replication talvez seja o mais correto aqui. Ele joga no Connect, que joga no Kafka, que joga em outro lugar. Mas peraí. Para você jogar em outro lugar, você tem que ter um outro Connect. Tinha que ter um outro Connect aqui desse lado, né? Então, assim, por que existem posts como esse? Talvez sejam até pessoas que queiram ajudar, pessoas que gostam desse negócio de System Interview, né? System Design Interview, que eu acho que, assim, eu defendo muito que, assim, eu não gosto muito dos processos seletivos de empresa, porque eles acabam pedindo para você criar sistemas, e muitas vezes, tipo, eu que trabalho com Kafka, vou ter uma dificuldade bastante de criar sistemas que não envolvam Kafka. Porém, isso acaba sendo raso, e eu já vi pessoas tentando responder sobre Kafka baseado nisso aqui, que eles não chegam nem perto de algo plausível. Por exemplo, vamos chegar aqui no Log Aggregation. Se você já trabalhou com log de aplicação, e eu tô fazendo um debug muito sério esses dias, né, de um problema que até agora a gente não sabe a resolução, e a coisa que a gente tem que ter é orientação temporal, né? Se eu tô recebendo log de uma aplicação, eu quero saber que esse log esteja de orientação temporal, seja orientado no tempo, né? E o Kafka, ele propõe isso, ele provê isso. Essa é a primeira resposta que você tem que ter, e eu vou tentar responder ainda nesse vídeo, né? Vamos voltar pro meu roteiro? E aí no meu roteiro, eu digo por que essa imagem está errada, eu já falei assim, é muito superficial, simplifica a forma de se implementar Kafka em produção, não é simplesmente colocando Kafka que você vai ter data streaming, log aggregation, web activity tracker ou data replication. O Kafka não dá isso. O Kafka, é o que eu falei, é uma plataforma de streaming de dados, ele tem um Message Oriented Middleware ali, mas ele não dá isso de graça, você vai ter que precisar de muito suor para implementar isso, né? Talvez, isso era alguns casos de uso que se conheceu quando implementaram, quando escreveram a documentação. O Kafka não implementa Message Queue. O Kafka pode ser usado para implementar Message Queue? Pode sim para implementar um load balancing ali, mas ele não implementa, tipo, o padrão ele não funciona dessa forma. E como é que ele funciona? Vamos dar uma olhada no conceito de Kiwi e Publish Subscriber. O
que é Kiwi, né? Pra gente entender o que é Kiwi, talvez você lembre lá de estrutura de dados. Kiwi, você tem a fila, né? A pilha. Kiwi é pilha. Eu tenho uma fila que você coloca de um lado e sai do outro lado, que é o Kiwi, pilha ou fila, né? Tipo, e tenho a lista que eu consulto aleatoriamente, né? Tipo, eu pego uma mensagem, eu vejo quem tá na posição 10. Na Kiwi, na Kiwi, na FIFO e na LIFO, né? FIFO é first in, first out, LIFO é last in, first out, né? Funciona de forma diferente, né? Então, Kiwi é também conhecido como comunicação ponto a ponta, quando eu tenho dois sistemas e eu quero fazer troca de mensagem entre eles. Então, um sistema manda mensagem para o outro. Isso é Kiwi. Então, pode ser que tem mais sistemas de um lado? Pode ser, mas cada mensagem recebida vai ser lida apenas uma vez do outro lado, né? Ela serve para distribuir carga, para fazer processamento assíncrono, tem diversas utilidades. Para fazer uma fila, mas ela é basicamente um sistema mandando mensagem para outro, né? É uma mensagem consumida uma vez por sistema. A mensagem, provavelmente, ela é não durável, porque ela não vai ser consumida novamente, né? Enquanto isso, eu tenho um Pub Subscriber. Pub Subscriber é outro modo de se comunicar a sistemas baseados em eventos. Se você quer saber um pouco mais, eu tenho uma talk aqui que eu falo só sobre modelar sistemas, né, baseados em eventos, e ali eu falo um pouquinho mais sobre Pub Subscriber. Pub Subscriber, eu não tenho kill, eu tenho um tópico. Muda aí, a nomenclatura é diferente. Uma fila, o outra é tópico. O tópico ele é um canal de comunicação entre diversos sistemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho vários tipos de sistemas subscrevendo a um tópico. Então, quando eu dou um subscriber num tópico, eu vou receber todas as mensagens que aqui existem naquele tópico, ordenado cronologicamente, né? É diferente na fila, que assim, todo mundo que subscreve, que dá um subscribe naquela fila vai receber a mensagem distribuída, né? Tipo, se eu tenho dois sistemas, uma mensagem vai ser entregue só para um. No tópico, não. Uma mensagem vai ser entregue para cada tipo de sistema. Observe que eu falo tipo de sistema aqui. Por quê? Se eu tiver dois tipos de sistema, eu posso ter vários consumidores de cada tipo de sistema. E cada mensagem vai ser entregue uma vez para um tipo de sistema, né? Uma mensagem, ela é consumida diversas vezes. O tópico ele pode ser durável, como ele pode não ser. Se você vai usar o Kafka em produção, lembre-se uma coisa: o Kafka, por padrão, ele tem a durabilidade do tópico configurado para 7 dias. Se você quer mudar isso, se você precisa de mais tempo, se você precisa que seja para sempre, dá uma olhada lá na documentação e configura a durabilidade do tópico por tópico ou por broker, né? Lembrando que se você configurar por broker, o broker vai crescer em espaço em disco, né? A mensagem tem espaço em disco. Então, assim, o Pub Subscribe ele é diferente qualitativamente do Kiwi. A forma como você conecta os sistemas. Mas o Pub Subscribe serve para quê? Você imagina que eu estou entregando meus dados como um produto para uma empresa. Então, assim, eu tenho o meu tópico aqui de ordens de compras criadas, notas fiscais emitidas. Então ali é uma fonte de dado, né? Eu posso até habilitar o que eu chamo de data mesh, né? O meu dado, ele é um produto dentro da minha empresa. Eu posso consumir aquele tópico como um produto. Depois, em outro vídeo, a gente pode falar de como a gente faria isso de uma forma profissional, né? Usando ali um schema registry, uma coisa bem legal. Como eu poderia inventar produtos em cima disso, né? Aliás, inventar produtos é uma ideia bem legal. Várias empresas fazem isso e tem várias empresas ganhando dinheiro em cima disso. Bom, quem definiu o que é Kiwi e o que é Public Subscribe? Eu fui atrás da minha pesquisa, vou até deixar o link aqui do meu trabalho sobre middlewares orientada a mensagens, né? Onde eu explico, eu tenho também um vídeo sobre middlewares orientada a mensagens, que eu explico direitinho como é que funciona aquilo, mas a primeira definição tá que eu encontrei, né? Pode ser que tenha uma outra anterior, né? Tem umas outras de mensagerias também, mas a mais elaborada, fazendo essa distinção, é o Jakarta Message Service, né? Que antigamente era o Java Messaging Service, tanto que eu listei. A primeira definição é o Java Messaging Service 1.1. Tem até o 0. Alguma coisa, mas a primeira que eu achei para ler foi a 1.1. Não li as outras porque na 1.1 vai estar mais completo, né? E se você quiser ler a mais recente, eu deixei aqui 3.0, né? Uma das mais recentes. E se você quiser ler ali, tá ali escrito, ó, Two Message Styles, é o nome da sessão, procura lá, o link tá aqui, o roteiro vai estar aqui linkado vai estar no GitHub, mas linkado aqui no vídeo, né?
Então procura lá, se quiser ler, é muito interessante você ler para entender como é que essa definição funciona, né? O Kafka não implementa o JMS, deixar bem isso bem claro. O que o JMS define é esses dois estilos de comunicação. É a primeira literatura que eu achei nesse ponto, né? E quais são as vantagens do Kafka? Assim, se eu estivesse falando, pô, por que o meu sistema precisa de Kafka? O Kafka ele oferece uma alta vazão e uma alta escalabilidade. Então, assim, e com a baixa latência, né? A gente pode até botar aqui o terceiro a baixa latência. Se eu preciso que meu sistema tenha uma alta vazão, tipo, eu vou gerar muito dado. E esse dado ele tem que ser altamente escalável, no sentido que não que eu precise de 10 consumidores ali, mas que assim, eu consigo consumir esse dado e pode ser que eu coloque 10 consumidores a mais para processar esse dado. É um caso justo pro Kafka. Né? Tipo, eu tô ali processando ali minhas notas fiscais, eu tenho 2 consumidores ali, aguenta bem aguenta bem a demanda, mas vai ter uma Black Friday aqui, eu vou precisar de 50 consumidores. E aí você tem um tópico ali com 200 partições e, tipo, do nada você levanta as 50 consumidores, você multiplica em 25 vezes a sua vazão. E é interessante notar que o fator de escalabilidade do Kafka, tem até um artigo que eu deixei citado aqui, ele é 1. O que significa que ele é 1? Eu vou até ver se esse artigo está aberto aqui. Esse artigo aqui, chamado fatores de influência para a escalabilidade de sistemas de Data Stream Processing, ele não está falando do Kafka como um Message Oriented Middleware. Tem um outro artigo que fala especificamente dele, mas eu não vou deixar citado aqui, mas ele cita o que é o que é o fator de escalabilidade. E aqui, em algum lugar, ele tem uma tabelinha. Creio que é essa, não é essa. Creio que é essa. Ele tem uma tabelinha que ele mostra esse fator de escalabilidade. O interessante notar, que achei a tabelinha. A gente notar aqui, que a gente tem aqui o Apache Flink, o Kafka, o Spark e o Stu, que eu não estou lembrado qual que é esse nome. Mas observa aqui que o fator de escalabilidade do Kafka é 100, chega a 102%. Ele é 1. Enquanto dos outros, você tem uma degradação. Por que acontece isso? A gente vai entender no próximo tópico, né? Acontece isso por quê? Quais são as vantagens? Vamos olhar agora as vantagens do Kafka, antes de passar para a resposta do que, porque o fator de escalabilidade dele é 1. Qual que é a desvantagem do Kafka? Isso já está na resposta do fator de escalabilidade. O Kafka delega muita responsabilidade para os clientes. Então, assim, o Kafka Consumer vai ter muito mais responsabilidade do que qualquer outro consumer de qualquer outro broker. Ele vai definir qual é a partição que ele vai consumir, o produtor vai definir qual partição a mensagem vai. A serialização ela é inerente tanto do consumidor quanto do produtor. Eu vou tentar mostrar um exemplo aqui. Então, assim, se você tem um cliente IoT lá e ele não tem processamento no lado do cliente, não usa Kafka. Errado. Para. Usa o MQTT. O MQTT é mais leve, é feito para isso. O MQTT é muito mais simples que o Kafka. E se você quiser, conecta ali com o Kafka Connect, vai funcionar. Então, assim, o Kafka não funciona para quem tem baixa capacidade de processamento no cliente. Tipo, ele demanda alto processamento no cliente. Então, assim, o seu cliente Kafka vai ter muito I/O, vai ter muito processamento. Então, não use caso você não precise. E o uso principal do Kafka é como Message Oriented Middleware. Eu até achei que no mercado se usava muito Kafka como Data Stream Processing, mas conversando com as pessoas eu percebi que não se usa muito como Data Stream Processing, se usa mais como Message Oriented Middleware, de forma mais simples. Eu uso como Data Stream Processing. Por quê? Porque qual que é a diferença do Message Oriented Middleware para um Data Stream Processing? O Data Stream Processing, o dado fica todo ali, você processa ele somente usando o sistema o Kafka. Então, assim, você tem um dado sendo transformado, né? Então, um caso bem comum do Data Stream Processing é você pegar velocidade você está coletando velocidade de automóvel, você calcula a velocidade média de uma rua, ou você pergunta se há engarrafamento ou não. Isso tudo são informações que você pode extrair das mensagens que chegam ao Kafka. Mas é um processamento grande, né? E vai depender só do Kafka. Então, assim, quando você fala de Data Stream Processing, você fala de um processo que vai consumir e produzir no Kafka, somente, nada mais. Quando você usa um Connect, é um processo que vai consumir ou produzir para o Kafka. E tem outra base em questão, né? Quando você fala de um consumer ou um producer, eu estou falando de eu quero conectar o meu sistema ao Kafka, né? E aí você pode até usar algum framework, eu não sei como funciona o Quarkus, eu não sei como funciona
o Spring. Então, assim, pode ser que eles tenham bibliotecas muito boas para mandar dados para o Kafka. Se você quiser conectar sua base facilmente, use um Change Data Capture, CDC, o famoso Debian, né? Ele funciona com Kafka Connect. Ele vai jogar todos os seus dados da sua base de dados pro Kafka e vai ficar de uma forma legal, creio eu, né? Nunca usei na vida. Sei que na minha empresa a gente usa, depois a gente processa com Data Processing, mas eu não sei como funciona porque eu nunca fiz um deployment de Debian, então não vou me arriscar a falar aqui, né? Então vamos para os conceitos arquiteturais, né? O Kafka trabalha muito com a delegação de responsabilidades. Então, assim, o broker não vai fazer nada, nada. Ele é apenas um broker de mensagens. Ele recebe mensagem e envia mensagem. Só isso. Quem vai fazer tudo são os clientes. Por isso que o Kafka tem alta escalabilidade. Se eu crio um produtor ali, toda a serialização, a definição das partições, a definição dos timestamps, tudo vai ser definido pelo produtor. Se eu crio um consumidor, o balanceamento de carga, a distribuição das partições, a formação do próprio cluster vai ser feita pelo consumidor. Então, quando você vai ter a elaboração, a criação de um consumer Kafka, você tem que ficar muito atento a todas as configurações que tem ali. Por isso que eu digo que o Kafka é muito complexo. Toda vez que eu vou apresentar o Kafka, eu falo assim, ó, a documentação é sua melhor amiga. Leia ela o tempo inteiro, porque você tem que conhecer todas as configurações que estão ali. Conhecer como você faz para configurar aquele produtor. Ah, mas eu não quero que seja assim, eu quero que seja de outra forma. Então vai lá e lê, vê se tem forma de configurar. Então assim, o Kafka funciona como uma delegação de responsabilidades. Por isso que ele tem o fator de escalabilidade 1. Por quê? Se eu adiciono um novo cliente lá, eu não penalizo o broker. Porque o broker não vai me controlar ele. O broker só vai enviar e receber mensagem. E aí, se eu estou adicionando um consumidor novo, aquele consumidor vai enviar uma mensagem de requisição de entrar no grupo de consumidores. E aí, o que o coordenador daquele grupo vai fazer, que é um outro consumidor. Vai falar assim, opa, chegou um novo cara aqui, para todo mundo aí, opa, parou, chegou esse cara aqui, ó, quem que tá sobrando aí? Dá atividade para ele. E aí divide as partições e continua o trabalho. Então tem uma coisa que chama rebalancing. Quem define o rebalance, quem pede por rebalance é os próprios consumidores. Eles que se autogerenciam. Por isso que o Kafka é escalável, porque ele delega para o consumidor. Ah, mas eu vou ter que saber como é que faz tudo isso? Não, joga o consumidor lá, seta o grupo ID e manda bala. Ele vai fazer isso sozinho. A não ser que você queira fazer um caso muito específico. Aí, leia a documentação. Ele funciona por particionamento. Isso é outro conceito arquitetural e eu digo que é o mais importante do Kafka. Por que o Kafka escala? Porque ele funciona por particionamento. Como é que eu defino? Eu criei 3 partições aqui, tá de boa? Não tá de boa. Você tem que saber o tanto de partições que seu tópico vai precisar. Já vi muito caso que o cara, eu joguei 200 consumidores nesse cara e ele tá travado aqui. Aí você olha assim, quantas partições tem? 3. Falou, cara, então joga 3 consumidores. Ah, não, mas eu quero 200. Então bota 200 partições. Por quê? Como é que funciona pro particionamento? É como se assim, em vez de eu ter uma tabela, eu tenho 50 tabelas, 200 tabelas. E aí eu digo pra assim, ó, você que vai ler a tabela, você vai ler dessa partição aqui. Você é outro consumidor, você lê dessa. Aí chegou um novo aqui, pera aí. Tem partição sobrando aí? Não. Cara, fica de boa aí, calma aí. Chegou, não, peraí, tem mais uma partição aqui, toma, vai trabalhar. E cada um trabalha em paralelo, escutando as partições. Então eles não têm uma coordenação central no consumo, ele é feito por partição. Cada consumidor vai consumir um conjunto de partições específicos definido pelo coordenador, que é um dos consumidores, né? Ah, mas eu li na documentação, isso meu chefe mandou hoje, né? Eu li na documentação que o coordenador ele é definido pelo broker. O broker diz lá, você é o coordenador, você coordena. Então tem uma thread lá que vai ser, a coordenadora daquele grupo. Mas assim, o broker só define, fala, você, eu escolhi você, vai lá, né? Então assim, particionamento é um dos conceitos mais importantes. Se você não entendeu o particionamento, comenta aí, assim, eu posso até fazer um vídeo mostrando como é que funciona o particionamento. Eu vou tentar mostrar isso de outras formas nesse vídeo para você tentar entender, né? Mas tenta imaginar que é uma forma paralela de você comunicar, né? Replicação. Então, assim, cada partição, ela é replicada, né? Eu não sei qual é a configuração padrão, mas o Kafka você pode replicar quantas vezes você quiser. Também acontece muito. Fala assim, beleza, meu Kafka não está escalando muito. Quantas réplicas você tem? Eu tenho 10 réplicas. Cara, você tá... Peraí, calma lá.
Você tem que saber quanto você precisa, né? Se você tiver 3, significa que pode cair 2 brokers e seu dado tá ok. Se você tiver 10, significa que pode cair 9 brokers e seu dado tá ok. O seu sistema vai funcionar até com 5 brokers faltando. Você precisa disso mesmo? Precisa. Ou, assim, eu já vi casos de uso que, o cara tá aqui replicando, e isso até aconteceu no Brasil, mas os servidores eles estão em regiões distintas. Quer você tem um Kafka em regiões distintas, eles estão replicando dados em regiões distintas. O que vai acontecer é que eu mando a mensagem pro Kafka, o broker recebe e fala assim, pera aí que eu... Aí o que ele fala pro consumidor? Pera aí que eu vou ver se eu posso te dizer que eu salvei. Ele vai salvar na outra réplica, que demora, tem latência. Então você adiciona latência na comunicação com o consumidor. Então assim, quer fazer replicação? Salva na mesma região, ou perto da mesma região, né? Sim. Se você tem um cloud aí que tem 2 ou 3... Os clouds normalmente eles funcionam com 2 ou 3 regiões por região, né? Então se eu tenho o Brasil, né? Num cloud eu vou ter 3 regiões perto. Se eu tiver uma outra região... Os clouds tem... Nos Estados Unidos tem várias regiões. Então cada região vai ter 3 regiões ali perto. Então tenta fazer... Tanto que tem uma configuração no Kafka chamada Hack Aware. Que é o quê? Se um hack falir, ele vai saber que a outra réplica tem que estar em outro hack, né? Hack de... eu não sei se ainda é assim hoje, né? Os data centers, eles tinham os hacks, que todos os computadores estão no mesmo hack, que estão na mesma linha de tomada, né? Então, espero que você tenha entendido que é a replicação, ele vai replicar seu dado, né? Então, se aquele broker cair, ele pode começar a consumir de um outro broker sem perca de dados, né? Ele é um distributed log, né? Pra gente entender o que ele é um distributed log, a gente tem que entender o que é o tópico, né? E eu tenho até um post meu, um tanto antigo, que eu mostro exatamente o que é um tópico, né? Nesse post aqui, se você reparar bem nessa imagem eu tenho o que é um tópico por dentro, né? Isso aqui é um tópico. E aí o tópico, todas as mensagens são salvadas da antiga para mais recente. Toda mensagem tem o seu offset e tem a sua partição. Se eu quero saber exatamente a coordenada onde aquela mensagem está, eu tenho que dizer qual que é o tópico, qual que é a partição e qual que é o offset dela. E aí toda escrita ela é feita apendando a esse arquivo de partição. Na verdade é um arquivo de segmento, né? Que aí tem uma hora que o Kafka vai cortar esse arquivo, salvar uma parte, iniciar um novo arquivo de segmento na partição, né? Então o Kafka vai ter escrita sequencial. Ele só escreve sequencialmente no arquivo. Ele não tem aqueles índices de buscas que as bases SQL tem. Não, ele é só escrita sequencial, tá salvando ali. É como se eu tivesse um arquivo que eu tô só escrevendo nele. Que nem um arquivo de log que você tem na sua aplicação. A diferença é que aqui o arquivo de log é para você consultar. Você não tem que ter você não tem que ter tanto suporte para você salvar ele. Aqui não. Aqui esse dado pode ser muito importante para sua aplicação. Se você perder esse dado, você perdeu o dado na sua aplicação. Se eu perder dado de 10 anos atrás de log, ou de 2 horas atrás, pode ser que esse dado não seja importante, né? Mas aqui esse dado ele é importante. Então assim, lembra que qual que é a coordenada de uma mensagem no Kafka? Tópico, partição, offset. E o arquivo de segmento? Isso é uma coisa interna que a gente pode falar quando for falar de limpeza de tópicos, né? Vamos voltar aqui então agora. Ele é transacional. Sim, o Kafka tem suporte à transação. Então se você vai falar, não, é que eu tenho que implementar um out pattern aqui para garantir que a minha escrita seja... Cara, por que o Kafka não tem transação? Muitas vezes, quando as pessoas fazem essas palestras, elas estão olhando para o Kafka 0. alguma coisa, 0.10. O Kafka tem transação há muito tempo. Então, assim, se você quer garantir que a sua escrita aconteceu, você pode garantir. Se você quer garantir mais ou menos que você está lendo dado transacionado, né, é até interessante que, assim, você pode ler registros não comitados, né? Então, você pode até ler, mas se você quiser uma latência baixíssima, você pode até ler. Mas você vai ter o commit da transação. E aí você... Só que assim, se o registro não foi comitado, você está lendo um commit, você pode estar lendo um dado ali que foi uma transação inacabada, né? Então assim, basicamente o que eu estou falando aqui, ó, Kafka suporta a transação, gente, funciona. Você pode implementar ali assim, eu não coloquei aqui, mas tem a semântica de consumo, né, que ao menos uma vez, exatamente uma vez e pelo menos uma vez. O Kafka ele funciona basicamente por pelo menos uma vez, at least once. Significa que se eu tô pegando o Kafka ali, iniciando meu consumo, iniciando meu producer, do nada, eu sei que ele vai ser consumido ao menos uma vez. Pode ser que a mesma mensagem seja consumida mais que uma vez.
Ah, mas eu quero que isso seja idempotente, né? O que é o conceito de idempotência? Idempotência é que se você consumir a mesma mensagem mais de uma vez, ela vai ter o mesmo resultado. Então, assim, se várias mensagens repetidas não vão alterar o estado da sua aplicação, né? Então, o Kafka ele dá suporte à independência na escrita, mas muito cuidado, por quê? Porque tem uma penalidade de I/O. Se você não quiser penalizar seu I/O, não use idempotência na escrita, não use transação. Então, assim, se você quer alta vazão, pode mandar as informações. Ele só vai ser processado mais que uma vez, né? É até engraçado que uma vez eu modelei um sistema, eu botei que ele tinha setor independente, a independência tinha que ser feita no lado do consumer, e as pessoas ficaram preocupadas com, ah, mas e se eu consumir a mesma mensagem duas vezes? É porque, tipo, tá bom, você pode consumir a mesma mensagem duas vezes, mas você vai ter que olhar uma única coisa, que é a sua. Se você está incrementando algum valor, se você está incrementando algum valor, você tem que ficar preocupado, saber se não, se eu não posso incrementar, eu não posso incrementar. Mas se eu tô. Ah, essa mensagem manda eu setar o campo tal na base de dados. Beleza, pode setar ali, tipo, ah, mas alguém mudou já. Se alguém mudou, se você está recebendo aquela mensagem na mesma partição do Kafka, eu sei que aquela mensagem é ordenada. E aí eu tenho até um outro ponto que eu não botei aqui, que é as garantias de ordenação, né? O Kafka ele vai ter ele vai ter uma garantias de ordenação. Eu tenho até um post que eu fiz sobre isso, né? Que como funciona a ordenação do Kafka. Ela pode ser sem ordenação, né? Sem ordenação. Eu vou ter o Kafka funcionando sem ordenação se eu usar várias partições, eu não usar chave nas minhas mensagens. A mensagem, depois eu vou falar um pouquinho do que como funciona a mensagem aqui, né? Mas assim, pega esse conceito de chave. A chave ela é básica para particionamento. Então assim, dado uma chave, eu sei que todo mundo que tem a mesma chave, isso você pode pensar no ID da sua identidade ali. Quem não viu o vídeo sobre building blocks do Data Driven Design, dá uma olhada lá, eu falo sobre entidade. Então, assim, se você tem um identificador único, se eu uso ele como chave, eu sei que todos os meus registros, as minhas mensagens Kafka com a mesma chave, elas estão ordenadas. Isso aí é a ordenação parcial, que é por partição. O Kafka o Kafka funciona com ordenação parcial. Repare bem isso. E ordenação global. Muitas vezes as pessoas querem ordenação global. E elas desenham o sistema pensando em ordenação global. Se você quer ordenação global no Kafka, você pode até ter ordenação global, mas você vai penalizar a vazão. Então, se você quer ordenação global no Kafka, o que eu tenho que fazer? Cria um tópico com uma partição. Criando um tópico com uma partição, mas eu não posso criar um tópico com uma partição. Então você vai ter que criar algum tipo de particionamento, né? Porque não tem, o Kafka não vai prover ordenação global, ele vai prover só ordenação parcial. E aí, para você ter isso, tem que ter uma partição só, você penaliza a vazão. E assim, é dito e feito. Se você quer ordenação global, você tem que ter um único cara gerenciando os IDs lá, ou os timestamps, né? Eu posso até em outros falar de que timestamp ou relógios físicos, relógios lógicos, né? Que é o famoso relógio de Lamport. Eu acredito que é esse o termo, né? Eu nem lembro direito agora ao certo, né? Mas assim, o Kafka ele vai ter só ordenação global, ele não tem vai ter só ordenação parcial, não tem ordenação global por padrão. Se quiser, você cria lá, vai penalizar vai penalizar o throughput, mas tudo bem. Em alguns casos, tudo bem, né? Vamos continuar assim. Quais são os usos do Kafka? Vamos olhar para os usos do Kafka. Esse vídeo já está com 33 minutos, já está longo demais, né? O Kafka ele serve como message oriented middleware, né? Eu vou ter meu produtor Kafka. O produtor Kafka ele é bem simples, né? No caso aqui, eu instancio o produtor, tenho que setar só quem quer a serialização da chave, a serialização do objeto, tem essa interface que é o serializer, né? A interface serializer, você só pega o objeto e serializa ele com um byte array. Seto ele, dado ele, eu tenho um producer que é só dar um send. Facial. Tipo, se eu dou um send nele, recebo um send. Entendeu? É simples. É só mandar um send e dar um get. Ele é assíncrono, né? Eu vou entrar num outro vídeo mais a fundo como é que funciona o Kafka. Como é que eu crio o meu consumer? O consumer de forma parecida com o producer, né? Eu vou criar o quê? Eu vou criar o meu consumer. Eu vou criar aqui, deixa eu até achar aqui. Eu vou tentar definir
quais são o meu Bootstrap Server, que é o meu identificador. Eu vou ter que definir o meu Group ID, que é a definição do grupo. Depois eu vou ter que definir qual que é a serialização da chave e do valor. E por fim eu vou consumir. Aqui nessa interface aqui, que você vai achar no repositório que está associado aqui atrás, eu criei uma forma, mas ela basicamente você faz o pooling e o processing. Pooling, processing. Tipo, faz o consumer pull, process. Pull, você tem que dar um assign, né? Você, em algum momento você dá um subscribe para o tópico, né? E aí pull process. Ponto interessante aqui. Eu não sei se eu falei aqui de rebalancing, que é quando o consumidor tenta ver quem está ativo ou não. O rebalancing, ele é dado se você demora muito para processar. Então, 2 dicas se você for implementar o consumer. Não compartilhe consumer com diversas threads. Se você quer ter um multi-thread processing, é um consumer por thread. Por favor, não faça isso, senão você perde toda a garantia de ordenação parcial. E depois você pode ter perca de dados, né? Depois eu trato isso em outro vídeo, mas assim... E não gaste muito tempo processando. Não gaste muito tempo processando. Por quê? Você vai ter que ter lá dentro de um session timeout. Passou do session timeout, seu consumer vai ser jogado fora e você vai ter problemas. Vai rolar uma exception aqui, tipo, um consumer fanced exception, né? E por fim, o data stream processing, né? O data stream processing, ele funciona, ele funciona como um consumer producer, baseado apenas em Kafka, né? Aqui eu até tento fazer um data stream processing que está um pouco complicado, né? Eu crio um processo, esse foi um curso que eu dei, eu ia até o baixo nível, mas você vai fazer uma DSL aí, você vai dizer, consome de tal tópico, faz o join aqui, faz tal, agrupa por chave, você vai criando uma DSL. Se você, depois eu vou entrar num vídeo que eu posso mostrar como funciona essa DSL, quais são os impactos de você usar ela, né? Tipo, porque o data stream process do Kafka, ele usa uma base de dados local, que é o RocksDB, que depois ela é sincronizada através de um tópico específico, né? E por fim tem um Kafka Connect, que eu não vou falar aqui, é muito complexo, né? O Kafka Connect funciona como um servidor web, que eu configuro o meu sources, o meu sinks, ele é distribuído também. Então eu posso mandar requisição para qualquer servidor, ele vai pegar um worker ali, vai definir uma thread ali no worker, e aquela thread vai fazer o quê? Basicamente, ou expor o Kafka para algum outro serviço, ou conectar um Kafka com outro serviço. Ele pode, por exemplo, acessar uma base de dados, ficar lendo e salvando num tópico. Ou pegar um tópico e ficar salvando numa base de dados. Eu espero que esse vídeo já durou 37 minutos, eu espero que ele tenha te dado uma boa introdução ao Kafka. Eu vou gravar outros vídeos a posterior sobre o Kafka, vou entrar no que é um consumer, como funciona o consumer no próximo vídeo, né? O producer, desculpa, no próximo vídeo. Depois o consumer, tentar entrar a fundo de como ele funciona, para entender um pouquinho como o Kafka funciona, como ele pode te ajudar. Não estou deixando as outras séries ao lado. É que assim, o Kafka, eu deixo de falar de Kafka há muito tempo porque eu quero preparar material novo. E o material novo para preparar, eu preciso trabalhar o material. O Kafka eu não preciso trabalhar, é só eu escrever em meia hora e tá pronto. Isso aqui tudo foi produzido em meia hora, gente. Escreveu tá pronto. Eu não estou tendo muito tempo porque eu faço meu mestrado em Kafka. Então assim, eu estou trabalhando muito com Kafka recentemente, além do trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, manda comentário aqui. Entre em contato comigo em qualquer rede social que eu respondo. Valeu, muito obrigado, espero ter te ajudado.